O título da minha fala de hoje era um título um tanto vago, que no calor da hora da organização eu escolhi, que era o título Píndaro, Hölderlin e Heidegger. Eu gostaria de fazer um apanhado, um pouco geral, evidentemente, sobre dois momentos da recepção de Píndaro, e dois momentos muito interligados. Conforme eu me aprofundei no assunto, eu vi que isso seria excessivamente ambicioso para as intenções desse colóquio e mesmo para as minhas possibilidades de dedicação específica a esse tema, porque ele é realmente muito amplo. Né? O Píndaro em si já é um problema, a apropriação hölderliana, né, de Píndaro é um grande problema, e a interpretação heideggeriana de Hölderlin e Píndaro, mais um grande problema. Então, pesquisando o assunto, inicialmente a minha intenção era mostrar como há uma certa construção de uma ancestralidade grega na identidade cultural germânica, né? E esse percurso seria um modo de desdobrar esse grande tema. Por ser justamente um tema muito grande, eu me restringi, mas eu recomendo um livro aqui que trata extensamente desse assunto. É um livro que eu já recomendei para o André Malta, que foi meu professor e que está aqui hoje prestigiando a gente, que se chama Le Mythe grec allemand, com perdão do meu francês, que não é muito bom. O Mito Grego-Alemão, de Anthony Endurant. É um livro recente, muito interessante, que vai às raízes dessa construção identitária entre a cultura grega e a cultura alemã. A minha intenção era tratar disso, de uma maneira panorâmica. Ao tentar expor o assunto, eu tive que estudar um pouco mais da recepção, e querendo me ater a Píndaro, que é o autor mais trabalhado nesse simpósio, eu percebi que a recepção hölderliana de Píndaro é tão complexa e tão rica que eu poderia, com um opúsculo de Hölderlin, já colocar vários elementos dessa pesquisa, que é uma pesquisa que ainda está incipiente. Então, o que eu vou fazer aqui não é mais do que apresentar alguns aspectos da recepção hölderliana de Píndaro, certo? Portanto, o título da minha palestra não é fiel ao que ela será, né? Falando de modo geral, né? Qual é a característica principal do modo como Hölderlin trata o mundo grego? Basicamente, ele busca uma síntese entre três grandes veios culturais, né? Ele busca uma síntese entre a matriz grega, claro, recebida no seu específico contexto histórico, ali na virada do século XVIII para o XIX. Hölderlin, né, um poeta romântico, bem tipicamente romântico desse período, pós-geração Goethe, Schiller, né, e deles debitário. Então, além da matriz grega, ele claramente se esforça por compreender uma síntese do ponto de vista de uma certa noção de história universal, uma síntese dessa matriz cultural com outra que seria a cristã, que a gente poderia, de uma maneira um pouco esquemática, associar ao universo medieval, né? E, por fim, há uma terceira matriz, que é a matriz contemporânea, que é a matriz da modernidade, da sociedade civil burguesa. É a matriz do mundo já num processo de unificação, através, sobretudo, da economia, né, do capitalismo que se expande, e também um mundo que começa a
se organizar muito fortemente através da noção de sociedade civil burguesa, né? Então, o Píndaro, no fundo, ele busca criar uma grande síntese, isso na obra dele em geral, uma síntese poético-filosófica, né? Porque ele tem trabalhos poéticos, ele tem trabalhos filosóficos, muito variados entre si, entre essas três grandíssimas influências. O que eu vou fazer aqui com base num opúsculo muito denso de Hölderlin, apontar alguns aspectos desse grande projeto. Então, é uma fala bastante humilde e de uma pesquisa ainda incipiente, certo? Bom, que opúsculo é esse? Esse opúsculo se chama Pindar Fragmente, né? Quer dizer, fragmentos pindáricos ou fragmentos de Píndaro. Trata-se da última obra que Píndaro realmente preparou, apesar dele não ter dado esse título, ele preparou para a publicação antes de ter o colapso que ele teve. Porque, como se sabe, Píndaro, agora não me lembro exatamente com que idade, com cerca de 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Ele teve um colapso nervoso, um colapso muito forte, psicológico, e viveu alheio. Desculpa, Hölderlin, desculpa. Digamos, é uma confusão bastante compreensível, né? Porque realmente eles buscam uma identificação, como eu vou mostrar, né? O Hölderlin busca uma identificação. Ele teve um colapso e ficou, o resto da vida, viveu bastante, inclusive, e continuou produzindo alguma poesia interessante, menos elaborada, vivendo numa torre em Tübingen, né? Durante décadas. Bom, em que consiste exatamente essa obra? Essa é uma obra produzida em 1905, 5 anos depois, 1805, perdão, 5 anos depois do grande ciclo de traduções das odes pindáricas que se deu em 1800. Portanto, no qual 17 odes de Píndaro, a maioria delas de modo definitivo, em versões definitivas, foi traduzida de maneira, digamos assim, um tanto em alemão, gewaltig, né? De uma maneira um tanto violenta, ou seja, rompendo muito fortemente com os padrões tradicionais de tradução, né? E buscando, em larga medida, fazer um movimento de helenização do alemão, né? Eu cito, todo mundo já conhece, mas eu acho que é legal mencionar, até por apreço aos nossos intelectuais, né? Um texto que eu li por causa do André também, famoso, chamado A Palavra Vermelha de Hölderlin, que trata da questão da tradução do Haroldo de Campos. Isso está na Arte como Horizonte do Provável, em que ele trata da questão da tradução em Hölderlin, tratando mais especificamente da tradução da Antígona, que é muito célebre, né? Mas também o próprio Píndaro hoje, que é o texto que se segue a esse no mesmo livro, texto também, portanto, de Haroldo de Campos, onde, inclusive, há traduções de Píndaro, né? Bom, então, nesse opúsculo, em que consiste esse opúsculo? Ele consiste em 9 pequenos trechos da obra de Píndaro, alguns trechos extraídos de odes preservadas, outros trechos são simplesmente fragmentos, que foram selecionados pelo Píndaro, traduzidos, muitas vezes de maneira muito livre, tanto que eu não vou tratar de todos, eu vou tratar de alguns, porque a liberdade do Hölderlin para traduzir alguns desses trechos é tal que sequer é possível saber se ele realmente tomou liberdades tradutivas ou se ele não compreendeu o grego. Além de tudo, eu não consegui ter acesso a todos os textos gregos que serviram de base para as traduções alemãs dele. Apenas, eu só tive acesso a alguns destes textos. Então,
Mas, de qualquer maneira, o que é importante ressaltar é que ele tratou essa seleção dentro de um projeto de reflexão filosófica. E de reflexão filosófica e, ao mesmo tempo, poética, tendo como base justamente essa concepção de uma nova eticidade, vamos falar desse assunto, para o mundo contemporâneo, uma eticidade que, inspirada por várias fontes, mas aqui tratada a partir de Píndaro, busca a síntese entre aqueles três elementos que eu falei, né? Mundo grego, mundo antigo, melhor dizendo, mas basicamente grego, mundo cristão e mundo burguês, né, contemporâneo, civil burguês contemporâneo. Bom, antes disso, então, pouco antes de... Quanto tempo eu tenho? Você começou faz 10 minutos. Então eu tenho 40 minutos, mais ou menos, né? Seria meia hora? Não. Seria 35, tá joia. Não, acho que é mais do que suficiente. É que eu gostaria, antes de dizer por que Píndaro, né? Por que Hölderlin se preocupou tanto com Píndaro? Bom, pouco por motivos óbvios, né? Píndaro é um lírico particularmente afim a certas reflexões filosóficas. Ele é um poeta, como nós pudemos discutir aqui largamente, bastante importante como exemplo de certos valores éticos, especialmente mais arcaicos ainda do que o da própria época dele. Ele revela esses valores muito claramente na sua obra, né, nas suas odes. Mas ele, além de tudo, ele era uma figura que Hölderlin buscou, sim, em larga medida, emular. Isso é evidente, por exemplo, nas traduções. Ainda muito moço, né, no seu trabalho no Magister Speckmann, né, que seria algo como um trabalho de fim de curso, assim. Cujo título é História da Bela Arte entre os Gregos, é interessante ver o modo como Píndaro se refere, como Hölderlin se refere a Píndaro. Eu vou ler, infelizmente isso não está aqui, mas acho que vale a pena. Agora, porém, começa a citação. Agora, porém, encontramos um homem com o qual tudo o que antecede se deixa facilmente esquecer. É Píndaro. Admiramo-nos. Os gregos o endeusavam. No salão de Atenas se ergue sua estátua de bronze, coroada com uma diadema. Em Delfos está a cadeira sobre a qual ele cantou Apolo, guardada como relíquia. Platão ora o chama de divino, ora de o mais sábio. Disse que Pan canta as canções dele pelas florestas. E quando o conquistador Alexandre destruiu sua pátria, Tebas, preservou a casa em que outrora morara o poeta e deu proteção à sua família. Quisera até mesmo dizer eu que seu hino é o súmum da arte poética. A épica e o drama, agora vem um trecho que eu acho que é mais importante e que explica em parte por que ele escolheu Píndaro para fazer esse opúsculo, que é um opúsculo, no fundo, de história da filosofia. De filosofia da história, melhor dizendo, não de história da filosofia. A épica e o drama têm maior abrangência, implícito, que as odes de Píndaro. Mas é justamente isso que torna os hinos de Píndaro tão inatingíveis. É justamente isso que exige tanta força e esforço do leitor, em cuja alma seu poder há de se revelar. Ele unifica, nesta densa brevidade, a descrição da épica e a paixão da tragédia. Então, o que seria Píndaro? Seria aquele poeta que conseguiu fazer da expressão, por assim dizer, lírica,
né, a mais universal, superando as próprias barreiras do gênero. Então, ele é o grande herói, né? Ele é o grande herói do jovem Hölderlin, que, com 17 anos, escreveu a respeito dos seus anseios poéticos. Eu cito: é um fraco ímpeto esse anseio poético ao voo de Píndaro, é um esforço combativo pela grandeza de Klopstock. Klopstock era o grande poeta alemão da sua própria época, né? Então veja, ele já se coloca mencionando Horácio, né, no Carmina 4, que foi um verso muito comentado aqui em várias falas, no qual Horácio diz que quem quiser emular Píndaro, né, vai como Ícaro cair com asas de cera no mar, né, ele, evidentemente, ao falar da própria intenção poética, ele fala: eu vou tentar um voo de Ícaro, já se colocando, portanto, abaixo do próprio Hölderlin. E com Klopstock, não, ele já alça uma grandeza, já dá para disputar, né? Então, vejam, essa suposta universalidade de Píndaro como poeta pensador, o que está por trás dessa escolha tão seletiva para uma reflexão tão ampla. Escolha tão seletiva por quê? Porque é um autor e são pequenos trechos de um autor descontextualizados, né? Um trabalho que só mesmo uma pessoa extremamente ousada poderia fazer, porque hoje, se você não locupleta de referências filológicas, históricas e etc., o tratamento dos autores, você está condenado ao ridículo. E eu não acho... E a condenação ao ridículo seria ruim, mas a exigência de referência, sem dúvida, é importante. No entanto, é sempre saboroso e interessante observar o poeta não acadêmico, né? O poeta ousado, que vai ao passado e é capaz de ver nele coisas novas, justamente porque não está com esse peso, né, da erudição. Aliás, até se me permitem, eu não tinha pensado nisso antes. Nas três transformações, né, do Zaratustra, né, o camelo, o leão e a criança, né, o camelo é o erudito, né, aquele que só sabe carregar o peso. A gente tem que sempre ter muito cuidado para não tratar o trabalho acadêmico como um trabalho de camelo. Tampouco apenas como um trabalho de leão, que é o que destrói a tradição. É preciso cumprir todo o ciclo, né? Chegar novamente à terceira transformação, que é a da criança, que é a da abertura, né? Então eu acho que há um traço hölderliano nas três transformações no prólogo do Zaratustra de Nietzsche, né? Bom, isto posto, eu vou fazer agora um comentário geral sobre a estruturação da obra. Como eu disse, são fragmentos selecionados. Quantos fragmentos? São 9. E por que 9? Por causa do número das musas olímpicas, tal como nomeadas lá em Hesíodo, né? E não apenas são 9, como esses 9 fragmentos, eles são organizados de uma maneira sistemática muito interessante. Tem que seria em Ringskomposition, né? Isso é um termo clássico da teoria da literatura, sobretudo alemã, e assim por diante. Quem identificou que essa estrutura, nesses Pindarfragmente, nesses fragmentos pindáricos de Hölderlin, foi um erudito alemão, né, um filólogo chamado Illig, já há bastante tempo, praticamente há 100 anos, em 1932. O que ele percebeu? Que você tem, nesses 9 fragmentos, como em todo número ímpar, um número central, um fragmento central, portanto, que divide o todo em 2 partes idênticas. Se são 9 fragmentos, o 5º fragmento é o centro
É o núcleo de toda a composição. Embora nós não cheguemos a ele pela linearidade da leitura, é dele que se irradia a unidade e o sentido da reflexão herdeliana, que eu não vou poder expor toda, já adianto. Eu só quero mostrar aqui a estrutura e vou comentar alguns desses fragmentos. Bom, a partir desse centro, irradiam-se para cada lado reflexões diferentes. Então, a primeira reflexão vai corresponder à nona, a segunda à oitava, e assim por diante. A terceira à sétima, a quarta à sexta. E se o núcleo de sentido vem da quinta reflexão, nós temos que começar a interpretação desse opúsculo a partir do quinto fragmento, não a partir do primeiro. Claro que nós podemos depois reorganizar essa ordem, mas o mais consistente é partir desse centro e depois analisar o quarto e o sexto fragmento, o terceiro e o sétimo, o segundo e o oitavo, e por fim o primeiro e o nono. Então, o que eu vou fazer é comentar brevemente, apenas levantando alguns aspectos dessa reflexão filosófico-histórico-estética do Hölderlin, sem querer chegar a uma conclusão final. Até porque eu não estudei o suficiente o assunto. Eu só posso levantar algumas questões que me parecem pertinentes. Lembrando que eu estou fazendo aqui um trabalho mais próximo do que fez o Frati, que está aqui nos acompanhando, que é mais a minha fala é mais uma fala de recepção do que propriamente uma fala sobre Píndaro, né? Claro que eu, inevitavelmente, vou também falar de Píndaro, mas é uma fala mais de recepção, né? Eu não vou sequer mencionar os fragmentos 1 e 9, porque eles são, sem dúvida, os mais complexos e os que exigiriam mais tempo, por serem também os que mais têm problemas de caráter textual e tradutivo, certo? Bom, então vamos primeiro mencionar como são os títulos que Píndaro deu a esses fragmentos. Porque esses fragmentos, como são extratos, eles são como se fossem aforismos e sem título. No entanto, Píndaro deu para cada um desses aforismos um certo título. Vamos começar pelo primeiro, então, pelo aforismo número 5. Deixa eu chegar aqui a isso. Daí vocês vão entender essa maluquice de Píndaro. Um segundo. Das Früchte. Chegou? Não. O Supremo. Ok. Aqui, gente, eu fiz o seguinte. Não dá para vocês lerem, né? Para vocês lerem, dá? Aqui, né? Ó, basicamente... Eu deveria ter feito um handout, mas não deu tempo. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Um segundo. Aí fica muito pequeno, né? Gente, daqui a pouco eu posso ler, mas eu quero mostrar o que eu fiz aqui. É o seguinte. O que é que aparece na obra, né, no texto, no livro, que tem essa obra publicada? Aparece o Das Höchste, o Supremo, o texto em alemão está em cima, a tradução está embaixo, e aparece um comentário sobre essa tradução. Não aparece o texto grego,
e sequer a menção a qual seria a passagem em grego a qual ele está fazendo menção e traduzindo. Então, o que eu fiz aqui? Eu busquei o texto grego, quando eu tive certeza que se tratava do mesmo texto grego, coloquei do lado, fiz uma tradução do grego, mais pedestre e literal, e fiz uma tradução do alemão que, sem exagero nenhum, é realmente mais difícil do que a do... bem mais difícil do que a do Píndaro, porque ele torce completamente o alemão para conseguir manter a ordem das palavras, né? E eu, inclusive, tentei deixar isso dentro de um mínimo de compreensibilidade, eu tentei forçar a tradução do alemão para mostrar esse esforço de violência da linguagem feito pelo Hölderlin. Então, mas o que é o livro do, né, o opúsculo do Hölderlin? A poesia traduzida e um comentário, certo? A poesia, Das Höchste, o Supremo. Então, vou ler. O Supremo, a lei de tudo, o rei, de mortais e imortais, que conduz exatamente por isso, com vigor, difícil traduzir gewaltig, poderia ser com violência, né? Gewalt é um termo em alemão muito trabalhado pelo Walter Benjamin, que tem uma polissemia difícil de recuperar, porque se refere a valor, mas também se refere ao poder do Estado. Quando você fala de um poder do Estado, você fala de Gewalt. E tem a ver com virilidade. E tem a ver com violência. E, no fundo, boa parte da discussão, e talvez o centro de toda a reflexão do Hölderlin, é a legitimação da violência pelo Estado. Então, veja que curioso. A partir de odes pindáricas, esse poeta, filósofo, está pensando principalmente o que é a violência do Estado, num contexto contemporâneo. Bom, a lei de tudo rei, de mortais e mortais, que conduz exatamente por isso, com vigor, o direito mais justo com mão altíssima. Esse com mão altíssima é uma literalidade estranha, é com mão soberana, que, aliás, também tem raiz etimológica. Como seria uma tradução um pouco mais direta e menos violenta do grego, direto? Lei, o rei de tudo, de mortais e imortais, guia os mortais, justificando a extrema violência com mão soberana. Então vejam, aqui ele colocou o direito mais justo. Colocou a troco do quê? A troco da sua liberdade filosófica, né? Incomoda bastante. Mas, enfim, há uma reflexão que vem, que busca justificar isso. Vocês não conseguem ler isso aqui, né? Agora dá, né? Porque o ideal o problema é que como é comprido, né? Eu não sei se vai cortar. Eu queria dar um zoom nesse aqui, porque pelo menos esse eu queria ler para que vocês tivessem, pelo menos a experiência da reflexão. Não vai rolar, né? Não, eu posso olhar. Obrigado. E daí eu posso ir para cá. Ó. Então vamos lá. Aqui você tem o cerne da reflexão filosófica de Hölderlin, né? Vamos lê-la, porque é curto. O imediato das unmittelbare, a rigor, é impossível aos mortais, bem como aos imortais. O Deus, por sua própria natureza, tem de distinguir mundos diferentes, porque a bondade celestial, tem que diminuir um pouco, porque a bondade celestial, que eu acho que acabou, tem ela mesma, porque a bondade celestial ela mesma
tem de ser sagrada, imissível. O homem, como ser cognoscente, erkennend, também tem de distinguir diferentes mundos, porque conhecimento só é possível através de contraposições, através de Entgegensetzungen, né? É por isso que, a rigor, o imediato é impossível aos mortais, bem como aos imortais. O que ele está falando? Qual é o contexto? O contexto é uma discussão que vem desde o Gorgias de Platão e desde o contexto grego. É a natureza do direito. É ele natural ou é ele convencional? Essa é uma discussão muito forte, em vista da própria recepção no idealismo alemão do justnaturalismo moderno, especialmente francês e inglês, né? Basicamente Locke, Rousseau, Hobbes e assim por diante, né? que pressupunham uma certa naturalidade do direito. E essa é uma discussão antiga, né? Que nós vemos no Gorgias. E não é à toa que é do Gorgias que vem esse trecho, né? Porque nesse momento Callicles está defendendo o quê? Está defendendo justamente a naturalidade da justiça do mais forte. E por quê? Porque ele é mais forte por natureza. E, evidentemente, Sócrates contrapõe-se, né, sem propriamente ter uma postura clara, afirmativa em sentido contrário. Antífonte também é outro sofista da mesma época que vai colocar muito claramente essa tese da naturalidade do direito, né? Então, esse aqui é o contexto. Continuando o comentário que vem até aqui. A rigorosa mediação, porém, é a lei. É por isso que a conduz com violência o direito mais justo com mão altíssima. Ele cita a própria tradução. A disciplina, Zucht, sendo que Zucht é um termo difícil em alemão, também muito trabalhado por Nietzsche. Por quê? Porque Zucht é cultivo. Züchtigen é criar bicho, né? Cultivar bicho. Mas, claro, não é só nesse sentido que ele está tratando. Isso vai ter derivações complicadas na Alemanha, não tenha dúvida. Na verdade, Zucht aí é a disciplina no sentido romano, né? É a disciplina no sentido romano. É o hábito da própria vida social que antecede a formalização das regras sociais em leis. Mas, continuando, a disciplina, Zucht, na medida em que é a configuração em que o homem se confronta consigo mesmo, e Deus também, daqui a pouco eu entro no assunto Deus, a lei da Igreja e do Estado e as disposições herdadas do Estado e as disposições herdadas a respeito da sacralidade de Deus. Espera aí, isso aqui eu vou ter que ler. A disciplina na medida em que é a configuração em que o homem se confronta consigo mesmo. E Deus também, portanto, há uma disciplina de Deus. A lei da Igreja e do Estado e as disposições herdadas. Que disposições herdadas são essas? São disposições no mais amplo sentido, no sentido da temis grega. A sacralidade de Deus e para os homens a possibilidade de um conhecimento, de uma Aufklärung, de um esclarecimento, conduzem violentamente o direito mais justo com mão altíssima. Mantém firmes, mais rigorosamente do que a arte, as relações vivas nas quais, com o tempo, um povo se confronta consigo mesmo. Régio significa aqui, régio, königlich, significa aqui o superlativo
que é apenas o signo de um fundamento supremo do conhecimento, não do poder supremo. Bom, gente, é uma coisa muito hermética. Vamos tentar compreender apenas em traços gerais o que ele quis dizer aqui, porque aqui, na verdade, vão se colocar todos os problemas centrais desse opúsculo. Né? Quanto tempo eu tenho? Um pouco menos que 15 minutos. Tá. Bom, então eu vou... eu preparei 7 dos 9 aforismos, por assim dizer, porque ele descontextualiza os fragmentos pindáricos e os transforma em aforismos. Mas eu acho que eu vou falar só do primeiro, que tem pelo menos a vantagem de ser o nuclear, porque senão não vai dar tempo. Bom, como já mencionado, o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é justamente a questão do direito natural, que é uma questão candente no momento histórico do Hölderlin. Né? Nesse momento, o que acabou de acontecer? Acabou de acontecer a Revolução Francesa e Napoleão promete e instaura o Código Civil na Alemanha, né? Rompendo um sistema político tradicional de principados locais. Né? Então, e com base no quê? Com base numa grande ideologia justnaturalista, de origem iluminista, franco-inglesa. E o que é o idealismo alemão? Ele não é mais do que a recepção disso. E o Hölderlin é mais um ator do idealismo alemão. Né? Então, isso é, sem dúvida, essa reflexão sobre a natureza do direito no seu caráter histórico, é, sem dúvida, o motivador desse opúsculo, e isso aparece claramente nesse fragmento central. Nessa oposição entre direito natural e direito positivo, portanto histórico e convencional, Hölderlin evidentemente toma partido do direito positivo histórico. Né? E o argumento dele é muito simples, no fundo. No fundo é um argumento teológico. Quando ele começa dizendo assim, vamos para a primeira frase, porque ela, no fundo, resume tudo. O imediato, a rigor, é impossível aos mortais, bem como aos imortais. Quando ele diz imortais, ele não se refere ao Deus na sua maior universalidade. Ele se refere a possíveis divindades que diferentes culturas podem assumir como tais. Né? Existe há traços de fundador religioso, de certo paganismo no pensamento de Hölderlin, mas isso é um outro aspecto. O que é importante dizer é o seguinte, daí ele continua, o Deus por sua natureza própria tem de distinguir modos diferentes, porque a bondade celestial por si mesma tem de ser sagrada, imissível. Então, o Deus celestial seria o quê? Seria um inatingível. Esse sim pode se confundir com o Deus cristão. E o que são os cognoscentes? Eles são aqueles que conhecem. Todo conhecimento é necessariamente imediato. Deus não conhece nada. Deus no mais amplo sentido. Deus não conhece absolutamente nada, ele é pura intuição. Não há mediação entre o que é e a consciência, no caso de Deus. Deus é pura intuição. Afirmar um direito natural é pressupor-se Deus sendo finito. Então o argumento dele é estritamente filosófico e, no fundo, de origem baseado numa reflexão teológica. Né? Bom, isso é o que está na base, portanto, é o argumento de base do Hölderlin para defender o direito positivo e histórico. Né? E mais, como
ele trabalha num outro texto que se chama Sobre o Conceito de Punição, um texto um pouco anterior. Ele argumenta, no fundo, isso fica mais claro nesse outro texto, que a lei é o fundamento supremo para o conhecimento do direito, porque ela é a realização concreta da eticidade. Né? E o que é a eticidade? Que vai ser a Sitte, né? Vai ser o costume antes mesmo da lei. A eticidade é a vida social na sua mais imediata realidade, anterior a qualquer formalidade. Né? O direito não seria mais do que uma expressão mais ou menos acertada, conforme o contexto histórico, dessa eticidade. E como essa eticidade se transforma em tradição e modula um caráter de povo, através da Zucht, através da dita disciplina. É nessa disciplina que se justificam, já no campo da eticidade, antes mesmo da lei, o poder e a violência. Né? Então, esse seria, digamos, o contexto geral. Né? Sobre o termo Zucht, que eu estou chamando aqui de disciplina, é interessante lembrar que ele talvez tenha alguma relação com o bios dos pitagóricos. Né? Quer dizer, ele é, antes de tudo, essa disciplina é, antes de tudo, uma way of life. Né? É a eleição de um modo de vida com os constrangimentos que ela exige. Né? E sem dúvida, o Pitágoras é uma forte influência sobre Hölderlin. Né? Bom, além disso, nessa passagem, Hölderlin afirma muito claramente uma tese de caráter epistemológico. Né? Ele fala que todo conhecimento se dá por contraste. E aqui ele está, no fundo, combatendo o grande filósofo de seu tempo, que é Fichte, né? Que pressupõe uma absoluta originariedade da consciência, do eu, para toda e qualquer construção da consciência e transformação da consciência. Existe um eu volitivo que se afirma como tal e que, num segundo momento, se distingue do mundo. Contra essa centralidade do eu, Hölderlin afirma o quê? Primeiro, a finitude de absolutamente toda consciência cognitiva e a necessidade, de princípio, de uma absoluta distinção entre os seres para que o próprio processo do conhecimento se dê e faça sentido. Né? Quanto tempo eu tenho? Bom, gente, é isso. Na verdade, isso é uma pesquisa ampla. Eu acho que eu consegui dizer, pelo menos em traços muito gerais, do que se trata esse Spinder Fragmente. É um texto muito interessante. Não tive a oportunidade de analisar as questões tradutivas, que são ricas, porque elas são interessantes para verificar o funcionamento ou não do processo de interlinearidade. Ele buscava uma tradução interlinear, ou seja, mantendo a posição das palavras gregas no alemão. Isso, sem dúvida, foi importante para a configuração da própria poesia autoral dele, mas isso eu deixei de lado. No fundo, eu queria mostrar para vocês um pequeno capítulo da recepção hölderliana de Píndaro, numa perspectiva muito diferente da de outras falas aqui, mas justamente talvez para criar um pouco de diversidade. É isso. Eu gostaria de ter, o meu medo agora é o seguinte: não ter pergunta porque foi uma coisa tão ampla. Mas você pode, a gente podia começar as perguntas. Não sei, um aspecto que me interessou foi como é que funciona essa link composition aí com os outros fragmentos, que ele vai de par com 9, que... Isso aí eu precisaria realmente adentrar, né?
no hermetismo dos outros fragmentos. Mas, basicamente, por exemplo, deixa eu pegar aqui, do Delfim, o quarto, aqui é o núcleo, né? Daí, a partir do núcleo, a gente vai ampliando a questão. E todas elas remetem umas às outras, né? No fundo, o que você tem é um movimento de Möbius aqui. Isso aqui já é uma interpretação minha. Já nem é exatamente a do Illig, né? Mas eu teria que perder mais tempo para falar. O que eu posso dizer, por exemplo, é o seguinte, só para dar um exemplo mais concreto. O quarto fragmento se chama do Delfim. Então, o que é o Delfim? Que símbolo é o Delfim? Né? O golfinho, né? Nós chamamos de golfinho. Ele está muito associado na mitologia grega, por exemplo, a um animal amigo. Então, ele vai pensar, por exemplo, a questão da soterologia, né? Ou seja, da discussão salvacionista da história, com base nessa figura mítica do Delfim. Inclusive, a confundindo com a figura do Cristo. E daí tem até uma relação, aí isso é signos em rotação, né, como diria o Otávio Paz. E aí tem até uma relação, embora o golfinho não seja peixe, tem até uma relação com o acrônimo ICTUS, né, que é Jesus Christos, Theus, Soter, como é que é? ICTUS, Jesus Christos, oi? Theus, Huios, Soter, isso. Né, que é um acrônimo, quer dizer, por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo. Então veja, quando ele fala aqui, o que ele coloca aqui? Ele coloca a questão do direito e do destino dos povos, que a gente não tratou, mas que está aqui, ó. Um povo se confrontou e se confronta... Ele está sempre pensando no destino dos povos e na autodeterminação dos povos. Então, na reforma moral da humanidade. Ele é um leitor de Schiller, ele é um leitor de Kant. Né? Ele já está pensando a história de um ponto de vista cosmopolita. Então, aqui, por exemplo, do Delfim, ele vai pegar um tema mitológico grego para tratar a questão da soterologia. Né? O 6 se chama das Alta, a idade. O Delfim está associado à criança. Delfim é o nome do herdeiro do trono francês. Então aqui você tem a juventude. Aqui você vai ter a reflexão da maturidade. Há um constante jogo de símbolos que vai em cada um dos fragmentos, que vai desdobrando toda uma tese de filosofia da história, que tem caráter mítico, simbólico, e que busca, como eu te falei, fazer uma síntese dessas três grandes matrizes culturais. É um projeto de uma ambição absurda. É quase ridículo. Mas, digamos que provoca bons pensamentos. Não, esse Möbius, né, ele não fez. Ele só fala da Ringskomposition e fala da correlação entre os fragmentos. Né? Como existe uma centralidade dos 5, não posso pensar num... Pô, eu poderia pensar também num círculo com não é o raio, né? Como é que é quando é? Com diâmetros opostos e os 5 no meio. Seria outra possibilidade, né? O mais importante é entender que aqui, nesse fragmento, está colocada toda a reflexão que ele quer fazer. Que ele apenas desdobra depois em termos simbólicos, né? É um projeto muito hermético, e muito sui generis, né? Revela assim a grande ousadia dos alemães para se apropriar da cultura grega, inclusive afirmando coisas completamente estapafúrdias do ponto de vista histórico. Né?
não entendi, eu queria que você falasse, talvez comentasse um pouquinho mais. Não sei se você entendeu exatamente o que o Rogervin quer dizer com imediato a rigor é impossível aos mortais, bem como aos mortais. Não consigo entender exatamente o que ele está querendo dizer com isso. Ali no Tzuk, quando ele fala de disciplina, né, me vem imediatamente à mente a palavra grega ascesis, né, que é usada também nesse sentido, né? Daí asceticose e ascético, né? Sim. Então, parece mesmo que é uma ascese, né? A ascese, na medida em que a configuração em que o homem se confronta consigo mesmo em Deus, então você talvez poderia pensar numa relação mística entre o homem e Deus, não sei, pensando nas loucuras do Rogervin, né? Então acho que seria uma boa tradução da sua. Mas eu queria que você, o que você entendeu exatamente por imediato rigor é impossível aos mortais, bem como aos imortais? Olha, eu com medo de me repetir, eu vou dizer que o imediato é das unmittelbare, né? É o neutro, o uso do neutro abstrato. O imediato seria, digamos, um dado imediato da consciência, seria intuição. Seria intuição. E o que ele está falando, no fundo, é o seguinte: afirmar o direito natural pressupõe uma intuição do direito natural. E pressupor uma intuição do direito natural, ou seja, de algo que abrange todo o ser, porque a natureza, em última instância, é a totalidade do ser, é absurdo. Porque o homem é finito e o conhecimento é finito. Então, ele tenta cortar pela raiz, através desse argumento, no fundo, epistemológico, a tese do direito natural. Seria isso. Quanto à ascese, eu achei ótimo, concordo plenamente. Inclusive, não me ocorreu comentar, mas comentaria, foi muito bom que você lembrou. Askeo, né, que é exercitar-se, né? E o que seria essa disciplina, essa ascesis, né? Ela seria, antes de tudo, um exercício da vida social em comum, que tem como fator constrangedor último crenças, ou mesmo, podemos supor, forças religiosas, porque há uma efetividade nessa crença, portanto elas têm força, que são aquelas que, digamos, constrangem o sujeito a seguir aquela disciplina, a seguir um certo código de valores e assim por diante. Falando concretamente, há uma série de procedimentos de devoção a Zeus, Zeus Soter, quer dizer, você quando, por exemplo, sobe num altar sagrado grego, existe ali alguma força de crença que torna realmente aquele lugar sagrado e, portanto, inviolável por um outro grego. Né? O que é que está por trás disso? O que está por trás disso é um Deus. E ele tem força de Deus naquele meio. Antes de discutir se esse Deus é real ou não é real, se ele tem uma realidade físico-natural, ele já é um Deus, ele tem uma realidade ética. E é por isso que ele fala de imortais ou de deuses. Mas ele tem também uma reflexão sobre, e daí isso sem dúvida tem a ver com a influência cristã, ele tem uma reflexão sobre o que seria o Deus. Que daí, sem dúvida, é uma certa apropriação do Deus cristão e que seria esse imissível. Com esse imissível não há contato. E a relação, sem dúvida, é mística. Por quê? Porque ela não pode ser cognoscente. Não existe teologia racional. Né? Não existe Leibniz, não existe Descartes. Existe talvez Eckhart, talvez outras coisas. Não sei se Frati, você queria fazer uma pergunta? Um
mais importantes do estudo da recepção hebraica, tanto do ponto de vista dos poetas que o emularam, os poetas literários que o emularam e louvaram, né? Quanto dos que o recusaram, né? Tomando do que ele falava o galimatiar, né? O consenso, uma besteira, não. Um dos aspectos, né, que esses dois lados da própria questão da obscuridade do hebraico, né? Quanto essa obscuridade, quanto Píndaro foi visto como um poeta obscuro, né, por todos os que, para bem ou para mal, tomaram como motor. Qual o jogo em Holder em que a obscuridade, enquanto uma questão de composição, né, desempenha? Acho uma ótima questão, Frati, que eu me coloco e que eu não sei ao certo, mas eu sei que se ele certamente emulou isso e talvez ele tenha superado o Píndaro, porque eu não estou brincando, eu só consegui entender o texto dele em alemão, algumas vezes cotejando com o grego. Porque ele quebra todas as regras do alemão e faz o texto dizer o que ele quer. Nesse sentido, talvez ele esteja também emulando Píndaro. Claro, mutatis mutandis. Por quê? O que o Píndaro fazia com a mitologia? Ele adaptava a mitologia ao contexto específico da vitória que ele tinha que cantar. Ele se tornava debitário, mas ao mesmo tempo autor da mitologia. E fazia aquela conexão muito interessante, que é a grande maravilha do Píndaro, né? Que é essa ligação entre o passado atemporal arquetípico e a experiência do presente fundador de tradição, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele emula Píndaro por ter muita liberdade em relação à manipulação dos símbolos mitológicos, por buscar, com muitas diferenças, um contexto absolutamente diferente, um certo caráter fundador na sua poesia, embora esse caráter fundador em Píndaro seja muito diferente do que ele propõe, mas acho que há essa violência criativa da linguagem, do uso do símbolo, por isso que são grandes artistas, né? Agora, quanto ao hermetismo, talvez o hermetismo seja, em certa medida, inerente a esse procedimento. Porque se você está criando o símbolo, os símbolos são desconhecidos, eles estão surgindo, as relações simbólicas estão sendo feitas ali. Diretamente relacionada. Eu não me sinto do Frati, porque era mais uma curiosidade. A gente sabe que essas passagens silenciosas, gnômicas, elas ocupavam um espaço pequeno na poesia do Píndaro, foi quantitativamente, mas eram muito importantes dentro dos poemas. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que eram as passagens talvez mais memoráveis e menos difíceis. Os gregos se lembravam bem dessas passagens, talvez elas ficassem na memória de todo mundo como aquelas que, bom, isso aqui eu entendi do poema, isso de alguma maneira deu uma coleção, né, de provérbios derivados do Píndaro. Eu queria saber de você se ele aponta para isso em algum momento, quer dizer, ele está destacando a percepção clara que ele tem do papel dessas máximas dentro do Píndaro, como ele quer tornar isso centro da visão que ele tem do Píndaro, se ele faz algum movimento consciente nesse sentido. Não, perfeito. Acho que... Será que a sua pergunta complementa outra coisa? Não, perfeito. Acho que ele tem plena consciência desse caráter gnômico de passagens muito bem construídas pelo Píndaro para que ganhem esse realce de gnomicidade, por assim dizer. E ele, sem dúvida, também emula isso, né? Então, quando ele fala algo como, não sei se vou lembrar de cor, né? Wo aber die Gefahr wächst,
da wächst auch die Rettung, né? Quer dizer, lá onde cresce o perigo, também cresce a salvação, né? Então, o Heidegger, por exemplo, se prende a isso e toda a questão da técnica para o Heidegger no mundo contemporâneo é uma interpretação, no fundo, dessa frase. Né? Por quê? Porque qual é o grande perigo? O grande perigo é a técnica. Né? Mas daí tem um trocadilho entre Gefahr e Erfahrung, que é a experiência. Então, a experiência em si é perigosa, não se deve negar a técnica, deve-se compreender a essência da técnica, que não se confunde com a técnica. E daí, enfim, isso já se torna Heidegger. Mas só para dar um exemplo de como uma certa gnômica herderiana, certamente inspirada por Píndaro, talvez principalmente, não só, mas principalmente por Píndaro, foi emulada e realizada. Deixa eu subir, porque daí a gente vê. Aham. Dikaion. Seria... Nossa, muda bem, né? E aí tem essa variação. Mais porque eu não entendo nada do alemão, eu queria saber se é possível que o Hölderlin tenha tido acesso a essa variação. Você pode repetir o texto grego, como mudou? Seria agei. Aí o participio iaion, e aí o pedaço de caion. Bom, biaion seria violentando, né? Forçando o mais justo. Pô, não, bem legal, porque agora eu preciso ver o alemão. Ele conduz por isso violentemente o mais justo, a mais justa, o mais justo direito, conduz o mais justo direito. Cara, eu acho que você descobriu. Porque realmente esse foi um texto, por exemplo, que eu localizei e falei, pô, mas o cara... E eu não encontrei no comentador grande parte do que eu falei, não tudo, é de um cara chamado Michael Franz, que é um especialista na questão Píndaro-Hölderlin, um grande estudioso de Hölderlin, que também tem formação em... Ele não tratou, nos dois textos que eu li, mais de perto, apenas nos últimos dois ele tratou, porque aqui as diferenças são brutais. Ele não tratou da questão do texto grego, mas a sua dica eu vou até pegar depois, porque realmente eu acho que ela ilumina a opção dele. E eu não duvido que ele tivesse as duas versões. Mas, inclusive, por exemplo, aqui se trata de uma passagem clássica do Gorgias e tal, mas ele também usa os fragmentos. Ele também pega trechos dos fragmentos. Nos fragmentos ele usou Stéphanos, né? E foi muito influenciado pelas próprias traduções latinas, tanto que o Stéphanos, por exemplo, dois dos fragmentos aqui são extraídos de Estobeu, e o Estobeu deu título às passagens em que ele cita, ele deu um título temático da obra dele nas passagens em que ele cita o Píndaro, e o Hölderlin absorve o título do Estobeu em que aparece a citação de Píndaro que ele utiliza. Não sei se ficou claro. Mas, de qualquer maneira, ele utilizava diferentes traduções, mais uma vez, por quê? Porque ele tem essa liberdade interpretativa, quer dizer, para ele a filologia é secundária, não para mim, necessariamente. Diga, Márcio. Dentro desse contexto do escoteimosa aí, né, do obscuro. E também o contexto civilizatório, quer dizer, eu sei que você é um leitor de Heráclito também, esse
Ah, não, lembra na hora, né? É, exato. Polemos, o Pântano brasileiro, Ápero, né, brasileiro Pântano. E daí, quer dizer, trocou, né, Polemos por nomos aí, né? O Heráclito, primeiro ele fala Pântano Páter, mas depois já logo Pântano Basileus, né? Aham, Depois, só que daí o Heráclito fala, ele faz Deus, faz os homens, ele sim. demonstra, né? E depois, Faz os homens livres, outros... Deus É. e homens. Você chegou a pensar nisso? Pensei na hora. Não, na verdade, tem a ver com o que o André falou. São variações da gnômica, né? Pois é, tem uma São variações da gnômica grega, né? e também de posturidade também, né? E- Também está Heráclito, também está Píndaro, também está no Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente tem que recuperar autores como Frenkel e nunca esquecer dessa estreita relação entre os ditos pré-socráticos e os líricos, né? Eu acho que esse nomos, então, que violenta, volta um pouco ao começo do que você estava falando, né, dessa ideia de violência, o próprio, aí acho que, como você já me disse outras vezes, vem do próprio Heidegger, essa ideia da tradução como violência, né, e Exato. apropriação, que, pelo que eu entendi, está na essência do trabalho do Hegel. Exatamente. Não é à toa que o Hölderlin é o grande herói de Heidegger. Eu, particularmente, depois de muitos anos de estudo, tenho mais simpatia pelo Hölderlin do que pelo Heidegger. Mas acho que, enfim, isso é a minha simpatia não importa, né? São dois pensadores infinitos que a gente deve estudar sempre. E, de fato, lendo o Hölderlin e conhecendo mais o Hölderlin, eu vejo que a ideia de violência hermenêutica não é, assim, tão originária, né? Ela tem um forte enraizamento na própria cultura literária alemã. Acho que o Hölderlin é realmente o Hölderlin e o Schleiermacher, com a tradição hermenêutica e o texto dele sobre os diálogos do Platão e mesmo o texto dele sobre o traduzir, são as grandes influências para a questão da violência hermenêutica no Heidegger. Mas eu acho que o Hölderlin mais ainda. Diga, Paulo. Eles não foram publicados, desculpa, na pressa eu esqueci de falar. Eles foram publicados, se não me engano, em 1910, mas eles haviam sido preparados pelo Hölderlin. Isso eu tenho que confiar. A obra do Hölderlin, do ponto de vista editorial, desculpa, eu vou usar a palavra, é um saco. Porque é complexíssima. Então, existe um debate imenso. A ciência filológica alemã, que certamente é a mais... surgiu lá e até hoje é a mais elaborada que tem. Existe uma briga enorme, com publicações imensas, sobre cada linha da obra dele, porque você tem um espólio não muito organizado, né? Isto posto, eu confio nos especialistas quando há consenso. E há consenso de que esse é um texto uno, que ele não... Aliás, o título, Fragmentos Pindáricos, não é do Hölderlin. O texto estava pronto, os especialistas, de comum acordo, aceitam isso, mas ele não tinha título. O Fragmentos Pindáricos se tornou um título da recepção, né? Houve até um especialista que propôs comentários pindáricos, porque aqui seria a parte mais importante. O próprio comentário do Hölderlin. Mas outros, né, acreditam que essa não é uma solução feliz, porque os fragmentos já são de tal modo descontextualizados e já são traduzidos de uma maneira tão livre que eles seriam propriamente fragmentos pindáricos de Hölderlin. Daí eles distinguem tem até uma coisa que eles fazem assim, você pode ter
o Pindar Fragmente, que seria essa obra, dentro da qual existem os Pindar Fragmente. Entendeu? Então, assim, esse é um título feliz, né? E, de fato, é com base em alguns temas recolhidos de Píndaro que ele vai construir um todo, que é essa grande reflexão. E que, enfim, quem sabe um dia eu ou outra pessoa traduz com um breve comentário esse opúsculo. Certamente a introdução vai ser muito maior do que o opúsculo. E daí fica mais claro como se trata de uma reflexão que tem uma totalidade, que não é fragmentária, embora ela se baseie em trechos fragmentários de Píndaro. Sim. Sim, exato. Exato. Bom, como a gente sabe, eles eram amigos íntimos, né? E tem aquele texto, o programa para... Ai, como é que é o nome do texto? Foi até traduzido pelo Rubens Rodrigues Torres Filho no Volume dos Pensadores. O programa... sobre o programa para... Ai, me foge agora o nome. É uma folha de autoria polêmica, a letra, a redação é do Hegel, só que há afirmações ali que não tem como ser hegelianas, porque a própria época ele estava afirmando coisas diferentes. A maioria tende a dar a autoria desse texto, cujo nome daqui a pouco eu vou lembrar, ao Hölderlin, mas pode ter sido Schelling. Acho que a data do texto, eles tinham 27 anos, eles têm a mesma idade, Hölderlin e Hegel, todos lá em Tübingen, né, estudando no seminário de protestante. E o Schelling fazia parte dessa... Olha que turminha. Não, realmente acho que... Olha, poucos momentos da história você tem gente assim convivendo, hein? O Schelling era 2 anos mais novo. Então tem gente que atribui ao Schelling, outros ao Hölderlin, e diz que pode ser um quarto misterioso, que ninguém sabe quem é. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é super bacana a sua pergunta, porque ela coloca o núcleo intelectual do qual surgem todas estas questões. Esse núcleo é, sem dúvida, Tübingen, né, o Seminário Protestante de Tübingen, e esse triunvirato aí do idealismo alemão, né? Schelling, Hegel e Hölderlin, né? Eles eram muito amigos, né? O Hegel chegou a visitar o Hölderlin já doido, e tem cartas dizendo, que pena, ele foi embora, está no outro mundo, né? Mas, então, isso é outra coisa que precisa ser mais bem estudada, né? O Hölderlin propriamente filósofo, né? O fascinante nele é que é impossível distinguir o filósofo do poeta, né? E vice-versa. Como eu gostaria de ser filósofo e gostaria de ser poeta, não sou nenhum dos dois, eu estudo o Hölderlin, que daí compensa.